Antecedentes históricos da administração. Então esse é o assunto do vídeo de hoje. É um texto bem curto do livro texto que eu estou utilizando para construir esta playlist de Teoria Geral da Administração. O livro é Teoria Geral da Administração, edição compacta do professor Hidalberto Chiavenato. Este livro aqui. Tem o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Eu já gravei alguns vídeos, tanto do capítulo de introdução como do capítulo 1. E no vídeo anterior eu iniciei o capítulo 2, e o capítulo 2 ele tem por título, na verdade ele já faz parte da parte 2 desse livro, que diz o seguinte: os primórdios da administração. E naquele vídeo trouxe a perspectiva, ou melhor, a cronologia dos principais eventos dos primórdios da administração, que segundo este autor, ele coloca aqui numa tabela com início a partir de 4000 a.C. até 1900, dos principais eventos, né, dos primórdios da administração. Sendo que esse de 1900 é a administração científica do Frederick Taylor. Bom, mas no vídeo de hoje, já entrando propriamente dito no capítulo 2, ele tem por título Antecedentes Históricos da Administração. Então o que eu vou fazer no vídeo de hoje é basicamente mencionar os tópicos, os itens que serão abordados ao longo dos próximos vídeos sobre este capítulo. Não é um capítulo extenso, mas antes disso, objetivos de aprendizagem que ele coloca no início do capítulo 2 são 4 pontos, então veja bem. Quais que são esses objetivos com este capítulo 2? Mostrar a preocupação com a administração desde a antiguidade até o século XX, alinhar a influência de filósofos, organização eclesiástica e militar e economistas liberais no pensamento administrativo e nas formas de organização até então existentes. Terceiro, mostrar a influência da Revolução Industrial e de como ela preparou o terreno, a Revolução Industrial principalmente naquele contexto britânico, de como ela preparou o terreno para as primeiras tentativas de se construir uma ciência da administração. E quarto objetivo deste capítulo, mostrar a influência dos pioneiros industriais e dos empreendedores cujos esforços individuais criaram as grandes empresas modernas. E aí tem um pequeno texto, antes de eu mencionar os tópicos desse capítulo, que diz o seguinte: a história da administração é recente. Ela se desenvolve ou se desenvolveu com impressionante lentidão e somente a partir do século XX teve notável pujança e inovação. Nos tempos atuais, a sociedade típica dos países desenvolvidos é uma sociedade pluralista de organizações, na qual a maior parte das obrigações sociais, como a produção de bens e serviços, é confiada a organizações, quais sejam indústrias, universidades e escolas, hospitais, comércio, comunicações, serviços públicos, entre outros, que precisam ser administradas para serem eficientes e eficazes. Vejam, 2 termos, eficientes e eficazes. Nos idos do século XIX, a sociedade era diferente, totalmente diferente. As organizações eram poucas e também pequenas. Predominavam pequenas oficinas, artesãos independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos, como médicos, advogados e artistas que trabalhavam por conta própria. O lavrador, o armazém da esquina, a famosa venda. Embora o trabalho sempre tenha existido na história da humanidade, as organizações e sua administração formam um capítulo recente. Então, este é o texto de introdução a esse capítulo 2, sobre os antecedentes históricos da administração, e a primeira coisa que nós observamos aqui é que, de fato, o trabalho sempre existiu, mas as organizações, ou seja, esse conjunto de ações, né, em torno de uma entidade para alcançar determinado objetivo, isso é mais recente. E aqui ele traz alguns exemplos de organizações: indústrias, universidades, escolas, hospitais, comércios, comunicações, serviços públicos, entre outros. Bom, agora então vamos aos tópicos que serão tratados nesse capítulo, que são os seguintes. Primeiro deles, influência dos filósofos, ou seja, influência dos filósofos nos antecedentes históricos da administração. E aí traz o tópico de princípio da dúvida sistemática, princípio da dúvida sistemática da evidência, princípio de análise ou da decomposição, outros princípios que eu tratarei no vídeo específico sobre influência dos filósofos. Não vou entrar em detalhe aqui. Próximo tópico,
influência da organização da Igreja Católica, então, filósofos, Igreja Católica. Terceiro, influência da organização militar nos primórdios da administração. Quarto, influência da Revolução Industrial, principalmente a partir de 1780. E aí são vários tópicos que tratarei também especificamente num vídeo. E próximo tópico, aparecimento de fábricas e indústrias, quando que isso se deu. Próximo, influência dos economistas liberais, ali do cenário inglês também. E o próximo tópico, deixa eu ver se vamos ter pelo menos mais um. Influência dos pioneiros e dos empreendedores, logo depois dos economistas liberais. Então, aqueles primeiros industriais grandes, né? Os empreendedores. E aí, para finalizar esse capítulo, ele tem um glossário básico, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Todas as palavras-chave que foram adotadas ao longo do capítulo. E também ele traz algumas questões que talvez eu coloque aqui. E uma outra observação são as companhias mais admiradas do mundo. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, porque me parece muito interessante isso. Lembrando que este livro aqui a edição é de 2014. Fico por aqui. No próximo vídeo, então, já quero começar essa playlist, que eu estou bem ansioso, inclusive, sobre a influência dos filósofos como antecedentes históricos da administração. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre os primórdios da administração, mostrando de maneira bem resumida a cronologia dos principais eventos de 4000 a.C. até 1900 com Frederick Taylor. Valeu!